passada, o que seria essa progressão? Qual das duas? O que que eu posso determinar dessas duas? Eu preciso, primeiramente, saber o que é uma sequência, né? Então, na aula passada, a gente chegou a ver o que que é uma sequência. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente viu na aula passada, só para a gente averiguar aqui. Deixa eu ver aqui se foi isto. Foi isso mesmo. Cadê a parte de sequências? Tá? Deixa eu ver se está tudo ok para vocês aí. Ok. Então, como você está vendo aí, ó, o que nós vimos na aula passada foi essa parte de sequência, né? Aí nós vimos a introdução, o que que é uma sequência. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, senão você não vai conseguir ver, né? No quadro aqui. Pronto. Agora sim estamos ok. Então vamos lá. Então, como nós vimos na aula passada, né, a ideia de sequência, né, que é a ideia de você ter um conjunto para denotar uma sucessão de números, né, pode ser uma sucessão de números, pode ser uma sucessão de animais, pode ser uma sucessão de frutas e assim por diante, tá? Depois, eu fiz aqui um mapa mental rapidamente o que é uma sequência, uma sequência sucessão também, posso falar assim, tá? Uma sequência de conjuntos, tá? Uma sequência de comando de figuras, no caso da formação do número de casulos, o histórico, né? Na biologia, onde é que a gente pode observar a sequência? Na divisão de amebas, por exemplo. Na música, né? Você tem um exemplo de sequências, né? Numa sequência em diferentes contextos também, por exemplo, na figura dos fractais, né? Quantas figuras serão formadas de triângulos dentro dos fractais, tá? O chamado quadrado mágico, né? Onde se você soma, né, na horizontal, se você soma na vertical, se você soma na diagonal, a soma ela sempre vai dar 15, né? Então nós mostramos isso. E aí nós mostramos diferentes contextos, tá? Então, o que a gente vai começar na aula de hoje é justamente a chamada progressão aritmética, né? A chamada progressão aritmética. Então vamos logo lá. Né? Então, o que que nós vamos ver nessa representação, nessa progressão aritmética? O que é uma representação dela numa reta, o que é o termo geral e o que é a chamada soma aritmética, né? Então, toda a progressão aritmética, também chamada de PA, ela vai ser o quê? Ela vai ser, né? Ela pode ser, né, uma nova linha de trem, ainda em construção, ela tinha 12 quilômetros no início de janeiro do ano passado. De lá para cá, essa linha cresceu o quê? 0,5 quilômetro ao mês.
A sequência a seguir representa os comprimentos em quilômetro dessa linha, mês a mês, a partir do início de janeiro do ano passado. Então perceba que ela tinha 12 quilômetros no início e ela vai aumentando meio quilômetro a cada mês. Então ela aumenta 12,5, ela aumenta aqui mais o quê? Aí depois ela vai para 13, 13,5, 14, 14,5. Então isso aí nós chamamos de sequência numérica, que é chamada de progressão aritmética. Por que que ela é uma progressão aritmética? Porque você está vendo que você está adicionando a cada um dos seus termos uma mesma constante, né? Quem é essa mesma constante, Mike? O meio quilômetro que ela vai aumentando a cada mês, né? E aí, toda vez que você acrescenta meio, né, quilômetro a cada mês, você obtém o termo seguinte, né? Toda vez que você acrescenta 12 era o início, acrescentou meio, passa a ser 12,5, mais meio, 13, mais meio, 13,5. Então, toda vez que você acrescenta meio, você faz com que você comece a obter os termos seguintes, né? Então, o que nós podemos observar? Que a cada meio acrescentado, você tem o termo seguinte. Por isso chamado uma progressão aritmética, né? Porque você está adicionando, você está acrescentando uma constante e assim descobrindo o termo seguinte. Tá? Então vamos lá. Toda progressão aritmética ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo precedente, né? Então você tem uma sequência, por exemplo, olha só. Observa o seguinte. Eu tenho aqui, no caso do trem, né? Ele tinha 12 quilômetros no início. A cada mês ele aumenta meio quilômetro. Então, 12,5 no mês seguinte, 13 no outro mês, 13,5 no mês seguinte e assim sucessivamente. Perceba que cada mês ele está aumentando meio. Então, esse número, que é uma constante que você está acrescentando, a gente chama de razão. Então, se você está acrescentando uma constante a cada valor, esse valor constante que você está acrescentando, nós chamamos de razão. E como é que nós vamos obter essa razão? Simples. Eu pego o termo posterior e subtraio do termo anterior. Então, por exemplo, o posterior do 12 é o 12,5. 12,5 menos 12, isso vai dar meio. Então, meu meio, ele passa a ser a razão da minha progressão. Então, toda vez que eu vou obter a razão, eu pego o termo posterior menos o anterior para se obter a razão numa progressão aritmética. E aí eu montei aqui rapidamente um mapa mental, né? Então, meninas, nós temos o seguinte. A progressão aritmética, o que que ela é? A progressão aritmética, ela é uma sequência de números que a diferença entre os termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença, essa constante, é a chamada razão da progressão. Beleza? Tranquilo? Então, bem aqui eu montei um negocinho, um mapa mentalzinho para você ter legal aí sobre o que é a progressão aritmética, tá? Então vamos lá. Essa progressão aritmética, ela pode ser, olha lá, ela pode ser crescente, né? Ela pode ser crescente quando o meu R, ele é maior que zero, ou seja, quando a minha razão ela é maior que zero, eu passo a ter uma progressão crescente. Ela vai ser decrescente quando o meu R é menor que zero. E ela vai ser uma constante, né? Uma progressão aritmética constante quando a minha razão
ela é igual a zero. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo de uma PA crescente, né? Eu tenho 80, 160, 240 e assim por diante a minha progressão, tá? Qual vai ser a minha razão? Basta eu pegar o valor que eu estou, né? Menos o anterior, 160 menos 80. Então, vou ter como razão 80. Se eu tenho como razão 80, 80 é maior que zero. Então, se o 80 é maior que zero, eu passo a ter uma progressão aritmética crescente. E aí, a gente traça, né? Como é que a gente faz isso, Mike? A gente traça isso através de uma PA, né? A gente monta essa PA através de uma reta numérica, como você está vendo aí, ó, tá? Então, essa reta numérica que você está vendo aí é a reta que está representando a PA. Então, por exemplo, para 80, eu tenho o primeiro termo, né? O segundo termo, 160, o terceiro, 240 e assim por diante, a minha PA, ela vai crescendo. Agora, eu tenho a minha PA decrescente. Quando é que a minha PA é decrescente? Quando agora a minha razão for negativa, né? Eu pego 6 menos o 9, 6 menos 9, esse menos o anterior vai dar menos 3, então eu tenho a minha razão sendo negativa, portanto, a minha reta ela é decrescente. Se eu representar a minha PA num gráfico, ela passa a ser uma reta decrescente, tá? E aí eu tenho uma PA constante, né? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se eu pego o número aqui menos o anterior, vai dar uma razão zero, e uma razão zero monta-se um gráfico constante, né? Ele é um gráfico paralelo ao eixo do x. Então, ele não vai crescer, ele não vai decrescer, ele vai ser sempre paralelo ao eixo do x. Tá? Essa é a minha PA. Beleza. Então vamos lá. Agora é você, meninas, peguem aí, pega aí as suas anotações, tudo bonitinho. O que é que você tem de anotações? E aí eu quero que você classifique essas PAs para mim. Você só vai classificar se ela é crescente, decrescente ou ela é constante. Facinho para a gente começar, lógico. A gente tem que começar do básico e depois a gente vai aumentando a dificuldade gradativamente. Matemática a gente estuda assim, né? Então vamos lá, classifica para mim aí. Olha só. Quem seria o primeiro termo? O primeiro termo é o A1. Quem é o segundo termo? A2. Quem é o terceiro termo? A3. Beleza. Deixa eu voltar aqui para o meu quadro. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, né? Eu tenho aqui uma PA assim. Vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro termo, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro termo e assim por diante. Aí eu disse para vocês assim, ó, quando você pega o termo posterior e subtrai do termo anterior, você acha a razão da PA. Beleza, vai achar a razão. Então, o que que eu posso dizer? Se eu jogar esse A1 para lá, ele vai passar positivo. Se eu passar essa razão para cá, ela vai passar negativa. Então, eu tiro que o A2 menos a razão vai ser igual ao A1. Na verdade, não precisava nem jogar a razão para cá, né? Nem precisava. Eu só queria jogar, deixava a razão desse lado mesmo. Vou voltar a razão positiva. Então, eu tiro que o segundo termo, ele vai ser o primeiro, somado com a razão. Então, o segundo termo, ou os termos posteriores da PA, sempre vai ser o quê? O primeiro termo, o termo anterior, somado com a razão. O A2 é o termo anterior. Quem é o termo anterior? O A1, somado com a razão. E assim por diante.
Por exemplo, também, se eu quisesse saber quem era o A5, bom, o A5 eu pego o termo anterior do A5. Quem é o termo anterior do A5? É o A4 mais a razão. E assim por diante. Eu quero saber o A10. O A10 é o termo anterior ao A10. O termo anterior ao A10 é o A9, somado com a razão. E assim por diante, né? Então, quando você quer descobrir um termo da PA, você pega o termo anterior e soma com a razão. Beleza? Então, todos eles em função do termo anterior. Bom, e aí, vamos voltar para lá. Olha só. Então, eu posso fazer uma seguinte analogia, né? Qual é a analogia? O A2, ele é o A1, como tá aqui, ó. O A2, ele é o A1 mais R. Beleza. O A3, ele é o A2 mais R. Mas eu posso dizer que o A3, ele é o A1 mais 2R. Posso ou não posso? Posso, né? Quem é o meu A3? Ah, meu Deus, vou ter que ajeitar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Eu disse o seguinte, quem é o meu A3? O meu A3, ele é o meu A1 mais 2R. É fácil de saber isso, né? Olha aqui, ó. O meu A3, eu pego... Olha só, eu vou te dar uma dica para você identificar. Por que que o A3 é o A1 mais 2R? É só você somar aqui, ó. 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3. Terceiro termo. Tá? Se eu quisesse saber o A4, quem é o A4? Por exemplo, poderia ser o A2 mais 2R. 2 mais 2, 4. Mas o meu A4, ele pode ser também o meu A1 mais 3R. 1 mais 3, 4. Olha aí, ó, tá? Então é uma maneira prática para você descobrir o termo, né? Onde o meu A4 também pode ser quem? Quem é o meu A4? Ele pode ser o meu A3 mais R, né? Aqui tá subentendido que é 1, ó. 1 mais 3 dá 4, quarto termo. E assim por diante, você pode brincar com os termos, né? Quem seria o meu A15? Ora, se eu quisesse saber meu A15, poderia ser o A1 mais o 14R. 14 mais 1, 15. Olha aí, ó. O meu A15 também pode ser quem? Ele pode ser o meu A5 mais quanto? Bora ver quem descobre aí. Quem seria o A15? Poderia ser o A5 mais quanto, R? 10. Mais o 10R. Beleza, bom dia, Ana Clara. Não tinha te dado bom dia ainda. Bom dia, professor. E assim por diante, né? O meu A15 também pode ser, ó. Pode ser o meu A10 mais 5R. E assim por diante, tá? E aí você pode brincar com os termos do jeito que você quiser. Dúvidas, meninas? Não, professor. Então, eu fazendo essa brincadeira, fazendo essa jogadinha aí, eu tiro que o termo geral de uma PA, ela vai ser quem? Um AN, que é um termo qualquer da minha PA, vai ser o A1, ou seja, o primeiro termo. Aí eu pego o meu... Qual é o meu termo? Eu quero o 20º termo, né? Eu quero o meu 20º. Aí eu pego 20 menos 1, vai dar 19, vezes a razão. Então, essa equaçãozinha aqui é a equaçãozinha que mostra a equação do termo geral de uma PA. Ok? Bom, tem um exercício aqui que ele está resolvido. Eu não sei porquê, mas eu não deveria ter colocado resolvido, porque eu ia pedir para vocês resolverem. Tá? Camila estabeleceu uma meta para os seus treinos que cada semana ela nadaria 400 metros a mais que a semana anterior. Sabe-se que na segunda semana ela nadou 1.100 metros. Quantos metros ela nadará na 10ª semana? PA, né, gente? Progressão aritmética, tá? Se são 400 metros a mais toda semana, essa é a razão
Então, eu já tenho de cara que a minha razão é 400, né? Na segunda semana, olha aqui, ó, na segunda semana ela nadou 1.100, então é o meu segundo termo, né? 1.100 é o meu segundo termo. Então, meu A2 é o A1 mais R, aí a Camila descobriu o seu primeiro termo, que é 700. Ela jogou no termo geral da PA para saber qual é a 10ª semana, quanto ela nadou na 10ª semana, né? Jogou no termo da PA, fez a continha e achou 4.300 metros, né? O A10 que ela quer saber é o A1, 700, que ela calculou primeiro, mais 10 menos 1, né? 10 menos 1. Por que 10, Mike? Porque ele quer na 10ª semana. 10 menos 1 vezes 400, que é a razão. 700 mais 3.600 deu 4.300. Então, na 10ª semana, ela vai nadar, né, 4.300 metros. Aí eu fiz um quiz aqui, né? Qual é o 40º termo dessa PA aqui? 15, 20, até 435. Qual é o 10º termo da PA? Jogando o 40º, né? E aí a gente joga, né? Que quantos termos tem essa PA? 40, né? 40. Então vai ficar N igual a 40. Quem é a razão? A razão a gente descobre aqui pegando o número menos o anterior. 20 menos 15 dá 5. Então tá aqui a razão. E o meu primeiro termo é o A1, que é 15. E aí, com isso em mãos, a gente joga no termo geral da PA. Quem é o A40? É o A1 mais. Quantos termos tem? 40. 40 menos 1 vezes a razão. Fazendo a continha, né? 40 menos 1 dá 19, ou 39. 39 vezes 5 dá 195, com mais 15, 210. Então, 210 é o 40º termo da PA. Bom, vamos ficar ligado num negócio, presta atenção. Quando eu coloco assim, ficar ligado é porque tem algo importante a se dizer. Uma PA, ela é uma sequência numérica, na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com a razão, que é a constante. Dito isso, quais sequências abaixo representam uma PA? Vocês agora. Todas. Segunda, Cauane, todas. Foi a Cauane que respondeu? Foi. Todas são PA. Isabelle. Peraí, tô olhando aqui. Já nem acho que são todas, professor. É só A e a C. Confunde, cuidado, presta atenção, que confunde mesmo. Eu também acho que a A e a C. É a A e a C. Ana Clara. Eu vou com as meninas. A A e a C. Então lembra que, né, para ser uma progressão, né, a partir do segundo termo, né, é igual o anterior somado com a razão. Então esse cara aqui é 7, né? É 7. Quem seria a razão?
A razão seria 7 menos 3 dá 5. Então, se eu pegar esse segundo termo e somar com 5, vai dar quanto? Dá 4. 7 menos 3 não Oh, dá. dá 4, desculpa. Dá 4. 7 menos 3 dá 4. 7 mais 4 dá quanto? 11. Então, é o próximo termo. 11 mais 4 dá quanto? 15. Então, aqui é uma PA. Aqui é uma PA. Beleza. Vamos ver a B. A B é uma PA. 9 menos 2 dá quanto? Segundo termo, 9 menos 2 dá 7, né? Então, se eu somar 9 mais 7, tem que dar 15. Se não der, não é uma PA. 9 mais 7 é 15? Não, é 16. 16. Então, aqui não é uma PA. Vamos para o próximo. Olha lá. Pega o segundo termo, subtrai do primeiro, para descobrir a razão. 8 menos 16 dá menos 8. Então, se eu pegar 8 e somar com menos 8, tem que dar 0. Vai dar 0? 8 somado com a razão, que é menos 8. Então, vai ficar 8 mais com menos dá menos, menos 8 dá 0. Beleza. Então, a letra C é uma PA. Ótimo. Tá ok? Então, primeira ideia que você tem que ter para identificar uma PA. O segundo termo, somado com a razão, tem que dar o posterior. O terceiro termo, somado com a razão, tem que dar o quarto. E assim sucessivamente, para que seja uma PA. Tome muito cuidado com isso. Tá? E aqui é as respostas que a gente acabou de ver do Fique Ligado aí. Tá? Que a gente acabou de analisar para você. Vamos lá. Então, analisando o termo geral da PA, né, pegando assim já, fazendo um apanhado já geral do que a gente viu até agora, o AN, ele é o quê? Ele é o termo qualquer da PA. Eu quero saber o 20º termo, aí eu jogo o A20. Eu quero saber o 50º termo, aí eu jogo lá o A50 e assim vai, tá? O A1, ele vai ser o primeiro termo da PA. O N significa o quê? O N significa o número de termos que a PA tem, tá? Menos 1. Quando eu pego o N menos 1, isso aqui passa a ser a posição de um termo qualquer na PA. E o R é a chamada razão da PA. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo de uma PA, né? Utilizando o termo geral da PA, tá? Coloquei aqui um exemplo. Olha só. 16, 8, 0, menos 8 e menos 16. Ela é uma PA, presta atenção que ela vai diminuindo, ó. Os termos, se ela vai diminuindo, ela é uma PA decrescente. E quando ela tem reticências no final, significa que ela é uma PA infinita, tá? O primeiro termo dessa PA é 16. A razão é menos 8, como você está vendo aí. O primeiro termo é 16 e a razão é menos 8, tá? Então, vamos lá. Aí eu joguei na equação, né, do termo geral da PA. A N é o A1, que é o primeiro termo, 16. Eu não sei quantos termos tem essa PA, pessoal. Por quê? Porque ela é infinita. Então, eu deixo o N mesmo. N menos 1 vezes a razão, que é menos 8. Né? Menos 8 vezes N dá menos 8N. Menos com menos dá mais. 8 vezes 1 dá 8. Então, mais 8. Então, eu tenho aqui a fórmula do termo geral dessa PA. Quem é? A N é 24 menos 8N. Dessa PA, essa aqui é a soma, essa aqui é a fórmula do termo geral. Como ela é uma PA infinita, eu não sei quantos termos essa PA tem. Então, vou chamar de N. Tá? Como a gente não sabe quantos termos tem, eu chamo de N. Tá? Aí eu coloquei alguns exercícios aqui, ó.
tá? Encontrar a fórmula do termo geral. Menos 3, menos 8, é só para você achar a fórmula, a equação do termo geral. Toda vez que ela for uma PA infinita, toda vez que ela for uma PA infinita, ela sempre vai formar uma equação em função de n. Sempre ela vai formar uma equação em função de n. Deixa eu fazer o seguinte aqui, meninas, rapidamente. Aqui eu já... é o exemplo. Espera aí que eu vou já só amplificar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Peguem as anotações de vocês. Vamos lá. Em uma PA, o primeiro termo é 15 e a razão é 6. Deixa eu só colocar direitinho aqui para vocês enxergarem, tá? Espera aí, rapidinho. Vou reduzir aqui, vou ter que mexer de novo nas dimensões do quadro para que vocês enxerguem, que agora eu quero a habilidade de vocês. Trazer para cá. Aqui eu vou reduzir. Opa. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Peguem lá as anotações de vocês e façam esse exemplo para mim. Calcular qual é a fórmula do termo geral desta PA. Então, ficou assim, meninas. Olha só. Qual seria a solução? Né? Então, o primeiro termo é o A15. A razão, ela é 6. Então, jogando na equação do termo geral da PA, ela ficou 15 mais n menos 1 vezes 6, né? E aí, para a gente concluir, não é que esteja errado Cauane e Isabelle a de vocês. O que vocês tinham que ter feito era multiplicar o 6 para dentro do parênteses, que ficaria 6n menos 6, né? E aí, finalizando, o AN vai ser o quê? Aí pega o 15, né? Vai ficar 6n, mais com menos do 6 que está lá dentro vai dar menos, vai dar mais, né? Mais com menos dá menos, 15 menos 6 dá 9, então fica 9 mais 6n, e aí chega na resposta da Ana Clara, tá? Vocês começaram, legal, é 15 mais n menos 1 vezes 6, só que vocês deveriam concluir multiplicando 6 para dentro do parênteses, tá? Então, a equação geral fica 9 mais 6n, tá? Que seria a fórmula geral da PA. Mais uma. Vai lá. Exatamente 35 mil. Então, esse é o primeiro termo da minha PA. Lembrando que ela diminui 1.800 a cada ano de uso. Isso quer dizer, então, que a minha PA ela é decrescente, né? Ela vai ser uma PA decrescente, que ela está diminuindo, tá? Então, eu pego o primeiro termo menos o posterior. Aí eu tenho o segundo termo. E assim sucessivamente, né? Então, se ela diminui 1.800 a cada ano de uso, é a razão, né? E assim sucessivamente. Ele quer saber no 7º ano, tá? Então, vamos lá. Para achar a razão, né? Tá aí a razão, 1.800. Então, eu pego o primeiro, a razão é 1.800, jogando na equação geral da PA, 35 mil mais n menos 1 vezes
1.800, né? A razão é negativa, lembra, porque é uma PA decrescente, né? Não pode esquecer disso. Jogando esses 1.800 para dentro do parênteses, nós vamos achar que o AN é 9 mais 6N, né? E aí, esse é o termo geral. Calma lá, o que ele quer? Tá, paramos aí. Agora ele quer saber qual será o preço após 7 anos de venda. Como é que nós vamos fazer para achar o preço dos 7 anos a partir dessa equação aí, Ana Clara? AN igual a 9 mais 6N. Porque eu não fiz, ó. A próxima já é outro exercício, tá? Que é do Enem. Como é que a gente acha o valor do carro após 7 anos assim que eu achei a equação geral? Pode responder, Ana Clara, Cauane, Isabelle, qualquer um. Como ele quer saber disso após 7 anos de venda, eu acredito que substitui. Ah, só usou aqui a fórmula geral, né? Mas, tipo assim, substitui o N por 7, né? O N A por lógica seria. 7. Isso, é o N por 7. Acabou a história. Então ficaria. Esse AN é o 7º ano, né? O A7, no caso, 7º ano. Então ficaria 9. Opa. De novo. AN será 9 mais 6 vezes 7. Então AN é 9 mais 6 vezes 7 dá quanto? 42. 42, né? Então, o AN é 42 mais 9. 42 mais 9 vai dar quanto? Pera aí, meninas, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Deixa eu ver se essa equação não tá errada. Se eu não errei bem aqui, ó. Vai ficar mais com menos dá menos, né? 35. Deixa eu voltar aqui que eu acho que tá errada essa equação aqui, esse termo geral aqui. Professor, no caso aqui, nessa forma, no N Hum. menos 1 já botava o 7, não era não? Aí ficava o 7 menos 1, 6. Pois é, eu Aí tô achando. 6 vezes Isso. 1.800. Eu tô achando que é aqui que tá errado. É isso mesmo. Quer ver? É bem aqui, ó. Vamos lá. Eu vou trazer esse cara pra cá, ó. Esse cara aqui eu vou trazer pra cá. Vamos lá. Eu vou trazer esse cara aqui pra cá, ó. Então vai ficar AN é igual a 35 mil. Aí jogando o sinal para lá, mais com menos dá menos. 1.800. 1.800 N. Mais com mais dá mais. 1.800. Então vai ficar AN é igual. Aí eu vou somar aqui, ó. 35 mil com mais 1.800. Né? Vou somar esses dois aqui, ó. 35 mil com mais 1.800. Dá quanto? 36.800. 26 mil e 36.800. 36.800. Então isso aqui vai dar 36.800 menos 1.800 N. Ah, agora sim, agora tá certo, ó. Tá? Eu acho que isso aqui eu coloquei da questão anterior. Isso aqui não tá certo não, viu? Depois eu vou ajeitar aí. Então a N vai ser igual. Pronto, agora sim, N igual a 7. 36.800 menos 1.800 vezes 7. Então a N 36.800 menos 1.800 vezes 7, Ana Clara. 12.600. 12.600. Então, fazendo agora a subtração,
36.800 menos 12.600. R$ 24.200, 24.200. Foi quanto deu o seu, né? Cauane, foi o seu que tinha dado 24.200? Foi. Foi. Beleza. Ana Clara, e o seu? Deu também 24.200? Não, né? Não, deu 22.400. O que foi que aconteceu? É porque aqui pela fórmula, né, tinha que ter pego 1.800 com 35.000. Aí eu não fiz isso. Eu só peguei o 35.000 menos o 12.600. Ah, entendi. Eu já fiz logo, eu multipliquei, né, 7 vezes 1.800 para saber Uhum, quanto que ia diminuir e subtrair dos 35. entendi. Beleza, beleza. Cuidado, tá? Tem como fazer pela não equação, Mike? Tem. É só tu conferir aqui, né? Como aqui é uma PA, é só você conferir aqui o seguinte, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Como aqui ela é uma PA e vai diminuindo 1.800 vezes, é só você ir até completar os 7 anos aqui, ó. Né? Vai dar trabalho? É só ir subtraindo 1.800, cada valor 1.800, 1.800, até no sétimo termo. Quando parar no sétimo termo, vai dar os 24.200, né? Sem jogar na equação. Pode, sem problema nenhum, né? Tem gente que acha até mais rápido por aqui, subtraindo, né? Mas cada qual com seu cada qual, desde que bata a equação, o resultado correto. Vamos lá, agora temos essa do Enem, tá? Coloquei aqui uma questão do Enem. Vamos lá, com vocês aí. Resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitantes no período de 1995 a 2005. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitantes no ano de 2020 em quilogramas será quanto? Então, começa, né, a produção de resíduos em 1995. Então, nós temos aqui 460 quilos de resíduos produzidos, né, em quilos por habitantes, né? Em 2000 foi 500, 2005 540 e assim sucessivamente. Como é que a gente pode montar essa PA, né? Então, no primeiro termo, segundo termo, né? Terceiro termo, quarto termo e assim por diante. O que é que a gente pode observar então? Que o meu primeiro termo é os 460, que foi quantos quilos foram produzidos no primeiro ano, fazendo aqui como é que a gente chama? O segundo é 500. Então, se eu fizer esse termo menos o primeiro, menos o anterior, eu vou tirar a razão da minha PA. Então, a razão da minha PA é 40, né? E a gente quer, qual é o termo? O sexto, né? Porque ele quer em 2020, porque os anos vão passando de 5 em 5, ó. Então, eu quero o sexto termo da PA. Então, meu N é igual a 6. Então, jogando aí no termo geral da PA, o primeiro termo é 460 mais 6 menos 1 vezes 40. Então, vai ficar 460, 6 menos 1 dá 5 vezes 40. 460 mais 200, isso vai dar 660. Portanto, nós temos a letra C. Parabéns, meninas. Ótimo. Agora a gente entra na soma dos termos de uma PA, né? Como é que nós vamos fazer para saber a questão da soma dos termos de uma PA? Então vamos lá. Bora acompanhar essa historinha aí que eu coloquei para a gente entender legal. Esses alunos estão muito bagunceiros hoje. Vou desafiá-los. Faça a soma de todos os números de 1 a 100. Isso é uma historinha, tá? Muito difícil, os alunos responderam, né? Vou demorar um tempão para fazer. Está dando muito trabalho. Olha só. 2 minutos depois, eu sei a resposta.
um aluno respondeu, é 5.050. Mas como ele conseguiu tão rápido? Olha a historinha. Na verdade, isso aí é uma história contada, né? Que um carinha chamado de Gauss, vocês conhecem, isso aí é a história de Gauss, né? Ele tinha apenas 8 anos quando a professora na escola pediu para os alunos fazerem a soma realmente de 1 a 100. E o Gauss, ele observou uma coisa interessante que acontece nessa soma. O que ele observou? Ele observou o seguinte, ele colocou aqui, ó, ele dividiu a soma ao meio. 1, 2, 3, até o número 5, né? Então, para cá tem 5 números. E para cá ele fez 5 números, 96, 97, 98, 99 e 100. O que ele observou? Olha a sacada genial do Gauss com apenas 8 anos. Ele observou o seguinte, se ele somar o último termo com o primeiro da divisão que ele fez, dá 101. Se ele somar o anterior com o posterior da outra parte que ele dividiu, dá 101. Se ele somar o terceiro com o terceiro da segunda parte que ele dividiu, também dá 101. E assim sucessivamente. Ele observou que a soma dos termos das pontas, do primeiro ao último, dá 101. Do segundo ao penúltimo, dá 101. Do terceiro ao antepenúltimo, dá 101. Então, qual foi a sacada dele? Ele percebeu, então, que haveriam 50 valores iguais, né? Se ele fosse somando, se ele chegar a somar 50 mais o 51, que é o termo do meio, mais o posterior, ele vai achar 101. Então, quer dizer que ele tem 50 somas a fazer, 50 valores iguais. Todos eles somando dá 101. A sacada dele foi genial. Então, ele percebeu que haveriam 50 valores igual a 101. Então, o que ele fez? 50 vezes 101. Se tinham 50 valores iguais multiplicado por 101, ele vai achar a soma, que é 5.050. Sacada genial do Gauss, né? Então, ele observou o seguinte, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 98, mais 99 mais 100, dá exatamente os 5.051. Aí, ó, falando da história de Gauss, que eu acabei de falar para vocês, essa historinha que eu acabei de falar agora foi do Gauss, né? Quando ele descobriu essa soma, tá? E aí, ele quer, eu peço aqui um exemplo, né, para vocês fazerem a soma de Gauss dos números de 1 a 50, né? Então, por exemplo, se você pega o primeiro termo com o último, dá 51. O segundo com o penúltimo, 51. O terceiro, 51. Quantos 51 eu vou ter nesse intervalo aí? Alguém consegue descobrir? 25? 25. Parabéns, Ana Clara. Então quer dizer que eu vou ter 25 51s. Então se você somar de 1 a 50, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 50, é como se você pegasse 25 vezes 51. Ó. Então, sempre vai dar 51. Então, é como se você pegasse 25 vezes 51. Tá ali, ó, lá embaixo, que vai dar 1.275. Então, isso que é a soma dos termos de uma PA. Portanto, trocando em miúdos, né? Como é que a gente vai fazer, então, a soma dos termos de uma PA, né? Isso aqui já é outro exemplo que eu estou dando para você, só que isso é o seguinte. Para você fazer a soma geral dos termos de uma PA, tirando essa ideia, né? Você sempre pega o primeiro e o último, vai dar um valor. O segundo e o penúltimo vai dar o mesmo valor. O terceiro e o antepenúltimo vai dar sempre o mesmo valor, né? Então, trocando em miúdos,
do primeiro exemplo, como tá aqui, ó, do primeiro exemplo ao segundo exemplo que eu dei para vocês, generalizando, a gente pode obter o seguinte. Se eu pego o primeiro termo, como tá aqui embaixo, ó, o primeiro termo somo com o último, o que que isso vai me dar? Vezes o número de termos dividido por 2, dá metade, né? O primeiro mais o último. Aí quantos termos tem? 50. Então, vezes 50 dividido por 2, tá? Então, isso vai me dar a soma dos termos de uma PA. Então, o A1 mais o A2 até o AN menos 1 mais o AN é o A1, que é o primeiro termo, somado com o último, vezes o número de termos dividido por 2. Lembra que tinham 50 termos, ainda agora, né? Se eu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, eu vou ter 51 vezes 25, que é a metade dos termos. Por isso que aqui é dividido por 2, que é a metade dos termos. E aí nós temos a equação do termo geral. Eu pego o primeiro, somo com o último, tá certo? Vezes o número de termos que a PA tem, dividido por 2. Então, essa é a equação do termo geral de uma PA. Perguntas? Cauane? Nenhuma. Ana Clara? Isabelle? Nenhuma. Ótimo! Então, bora. Com vocês agora. A soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Vamos começar do básico, depois a gente vai acrescentando. Boa, Isabelle, né? Vamos lá, então. Então, jogando na equação, né, do termo geral de uma PA, olha aí. Então, nós vamos ter o seguinte. Como ele quer os 20 primeiros termos, jogando na equação, ele quer o A20. Quantos termos a PA tem? 20, né? 20 termos, jogando na equação. Só que a gente tem que primeiro encontrar esse A20. Quem é esse A20? Vamos encontrar. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Tá aí a coisa. Vamos achar o A20 jogando na equação geral da PA, né? O A1 é 3, o AN, que é o A20 que eu quero saber, a razão é 5, 20 termos. Jogando na equação aí, ó. Então, vai ficar 20 menos 1 dá 19, 19 vezes 5 dá 95, com mais 3, 98. Portanto, achamos quem? O 20º termo, né? Que é o 98. Agora é só jogar na equação da soma. 3, o A20 é 98 vezes 20. 98 com mais 3 dá 101, vezes 20 dá... Aí eu simplifiquei logo ali 20 por 2, ó, que deu 10. Então a soma dos 20 primeiros termos daquela PA é 1020. Acertou, Ana Clara? Acertou, Cauane? Sim. Sim, também, professor. Beleza, meninas. Eita, essa aprovação já estou esperando, hein? Meninas, então a gente fica por aqui hoje, tá? Amanhã, física, no mesmo horário, tá bom? Essa semana a gente vai ter as aulas pela manhã e amanhã a gente vê física. Já estou preparando a lista de exercícios sobre essa parte de PA, progressão aritmética. Apesar, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho, antes da gente passar. Deixa eu ver se eu concluí a parte de PA. Se eu não concluir, aí não dá para dar a lista ainda. Deixa eu ver, tem mais exercícios. Deixa eu sair daqui.
Tan, 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 tan. A soma dos termos. Agora vamos através de um exemplo. Só tem exercício. Então acabamos PA. Então o que que eu vou fazer já? Então vou só preparar a lista de exercícios já para vocês de PA, que na verdade já está metade preparada, tá bom? E amanhã a gente vê o assunto de física para vocês, tá? Olha, o que que nós vamos fazer amanhã? A gente vai ver no assunto de física trabalho, potência e energia, tá? Eu fiz uma lista de exercícios sobre as leis de Newton junto com trabalho, potência e energia, porque é isso que mais o Enem cobra, tá? Então, o que que a gente vai ver amanhã? Trabalho, potência e energia, e eu já tenho uma lista de exercícios sobre esses assuntos junto com as leis de Newton. Por isso que eu ainda não lancei a lista de exercícios sobre as leis de Newton, que eu deixei para juntar tudo e fazer uma lista só, tá? E aí a lista de a parte de PA também já está 50% pronta. Então amanhã o que que a gente vai ver? Trabalho, potência e energia no assunto de física. Ok? Um forte abraço, meninas. Rapidão, Diga. uma dúvida. Os assuntos que a gente vai ver essa semana vai estar no simulado de quinta-feira? Olha, esse simulado de quinta-feira, boa parte dele já está pronto há muito tempo, desde o mês passado, desde o mês de junho. O que que vocês acham? A gente inclui esses assuntos ou deixa com os assuntos que nós vimos em junho mesmo? Eu acho que não vai ter um simulado também dia 7? Vai ter um simulado também dia 7, que é domingo, né? Aí coloca esse assunto dessa semana no dia 7. Então pronto, Que aí fechou. não fica Eu muita acho, informação. eu acho melhor. Então tá bom. O assunto de hoje e da aula passada que foi sequências. Na verdade, sequências não é bem cobrado no Enem. Na verdade, sequências é um assunto que antecede progressão aritmética e geométrica, né? Então, é o que cai. Então, os assuntos que a gente vê hoje e amanhã, eu deixo para o simulado do dia 7, tá bom? Meninas, um forte abraço, tudo de bom e até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. até amanhã. Até amanhã, Cauã. Tchau, tchau. Isabelle, tchau, tchau. Ana Clara, tchau, tchau.